Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Em Ação. Hoje, falando de um tema que eu tenho certeza você tem muito interesse, é interesse de toda a nossa sociedade, porque é uma preocupação de toda a nossa sociedade. Hoje nós vamos falar de DST, doenças sexualmente transmissíveis. E nós estamos aqui com uma convidada e um convidado médicos, profissionais muito especiais, e você vai reconhecer o porquê que eu estou dizendo que são muito especiais. Primeiro, a doutora Estela Maura Cirino Catelani. Ela, que é médica infectologista do Emílio Ribas, é professora da Uniara, é gerente da Vigilância Epidemiológica de Araraquara, médica do CESA, médica do Centro de Testagem e Aconselhamento em DST-AIDS. Portanto, nós estamos trazendo aqui a maior autoridade DST-AIDS da nossa cidade, sem dúvida alguma. E também meu amigo, parceiro, Dr. Walter Cury, ele que tem também um currículo invejável, foi secretário municipal da saúde, professor da Uniara, coordenador do curso de medicina também na Uniara, provedor do Hospital de Ensino Santa Casa de Araraquara e, evidentemente, pediatra, um dos pediatras com uma das carreiras mais belas da nossa cidade e que também, por força da profissão, se especializou também das consequências DST, AIDS nas crianças infectadas. Então, nós vamos tratar de um tema importante com duas autoridades da área de medicina do nosso município. Esse programa, que é importante, doutora Estela e doutor Walter Cury, que vocês saibam que, além de ser transmitido em Araraquara, nós estamos falando para mais de 40 TVs comunitárias de todo o estado de São Paulo, TVs comunitárias da Bahia, 3 TVs comunitárias da Bahia e uma TV comunitária de Manaus. Então, nós estamos tratando desse tema com a realidade de Araraquara, mas, evidentemente, falando para regiões importantes do Brasil. Eu quero começar com a doutora Estela Maura. Doutora Estela, hoje, por mais que tenha um sentimento na sociedade que a DST está sob controle, muitas vezes esse sentimento engana, né? A gente tem se surpreendido muito, porque, assim, com o advento da AIDS, na década de 80, achou-se que as pessoas iam, assim, por ser uma doença incurável, sexualmente transmissível da época, sem tratamento, que as pessoas elas iam se cuidar mais, né? Além de tudo, começou a se falar mais abertamente sobre as doenças sexualmente transmissíveis, já para uma geração mais nova, já nasceu aprendendo a falar sobre preservativo, sobre sexo seguro. Mas a gente tem se surpreendido, mesmo ultimamente, com grande número de doenças sexualmente transmissíveis, não AIDS, inclusive, né? Isso assusta porque a gente vê que existe uma falta de prevenção mesmo, apesar de toda a divulgação, de toda a abertura, de se ceder preservativos, né? Então, a gente tem visto muitos casos notificados em jovens e em pessoas também de mais idade, mas de sífilis, por exemplo. Walter, e as consequências para os filhos, né, em relação à DST? Então, diminuiu, aumentou? Você que acompanha essa questão? Eu concordo e até um pouco mais do que ela disse. Enquanto a gente vê. Primeiro eu quero agradecer o pessoal que me convidou, porque eu tenho o maior prazer de falar sobre esse assunto. Ainda recentemente, há 2 anos atrás, eu fiz uma proposta como coordenador do curso de medicina de atuar não só em teoria, em conversa e dar aulinha aqui, atuar efetivamente numa população da nossa cidade que eu gostaria de classificar esse grupo. É um grupo que vem de origem de família sem estrutura, tá? Com pouca idade,
com uma falta de responsabilidade tremenda, que é imediatista, que não tem responsabilidade com uma coisa super importante, que é ser pai e mãe, constituir família, e que essa faixa, né, de pessoas aqui em Araraquara, essa tem me surpreendido negativamente, assim, de uma maneira muito acentuada. Tanto é que nós tentamos fazer um projeto abrangente para mostrar para a população quais as consequências desse processo, e o nosso projeto começou, já morreu logo no começo, por falta de interesse no setor público. Mas eu ainda vou continuar. Agora a gente vai retomar as coisas aí e começar a discutir. O que eu queria enfocar, hoje eu tenho a satisfação de ter a Estela aqui comigo, porque a Estela é uma especialista mesmo. Eu quero enfocar esse problema em Araraquara. Tá? Eu queria tentar definir o que me preocupa muito. O que me preocupa muito é a mistura da promiscuidade sexual e responsabilidade geral e uso de drogas. O uso de drogas vai desde o Citotec, que é um abortivo poderoso, mas causa malformação usado incorretamente, até o álcool. E, infelizmente, esse grupo que eu estou tentando enfocar, ele faz tudo isso junto. Não existe um casal jovem com 17, 18 anos, que o menino engravidou a menina, depois ele fala que não é ele, é o outro, ela já saiu com um, já saiu com outro. Não é só isso. É que esse grupo, eles bebem, eles fumam, eles usam droga, então é multifatorial. Os fatores são múltiplos que envolvem uma gravidez e que acarreta esse tipo de problema. Eu posso falar sobre isso porque desde 94 que eu faço um trabalho voluntário no CEDIP. Hoje o CEDIP é o antigo Centro de Reabilitação. Eu, a Rosana Smini e a Maria, a doutora Maria. Elas fazem o follow-up sequencial, elas fazem o segmento de prematuridade. E eu faço das crianças com comprometimento de crescimento e desenvolvimento global. Então, nós, toda hora, nós estamos surpreendendo com a quantidade de crianças que nascem hoje em Araraquara sequelada por essa... O número é muito grande? É grande. Só para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos 4 casos no berçário da Santa Casa de abstinência de cocaína, com crack. O bebê nasceu com abstinência? Nasceu com abstinência. E essa sequela, quer dizer, ela se corrige com o desenvolvimento da criança? Esse que é o grande problema. Nós temos que enfocar esse problema, porque hoje eu acho que o que causa mais problema na nossa juventude, nessa meninada que está crescendo aí, é consequência desse grupo que essas pessoas que se cruzam sexualmente, certo? Fazem parte de um grupo que fala a mesma linguagem, tem o mesmo maneirismo, o mesmo discurso, gosta das mesmas coisas, mas todas elas bebem, fumam, usam. Maconha é o de menos, né? E esse advento do crack, para mim, está sendo devastador nesse aspecto, porque... Uma criança sequelada não corrige? Dependendo do fator. A criança intrauterinamente, ela não é protegida como todo mundo dizia antigamente, a barreira placentária, uma série de coisas. Não é. Essa associação de cigarro com álcool, não precisa ter droga, se não considerar o álcool uma droga. Essa associação é nefasta.
Tá? Leva a baixo peso, leva a microcefalia, leva as lesões múltiplas da síndrome feto-alcoólica. E a somatória desses fatores se junta à família desestruturada, a menina é mal amada, ela é rejeitada depois da gravidez pela família e pelo provável pai, ela dorme mal, come mal, mal amada, mora mal. E no final de tanto mal, sabe uma criança a termo com 2,1 kg, 1,900, desnutrida intraútero e com sequelas de, principalmente, hoje eu acho que o crack e o álcool são os 2 fatores piores na sociedade. Doutora Estela, o Dr. Walter está tratando de um fenômeno dos setores mais empobrecidos, desorganizados. E adolescência de classe média, qual é o risco hoje em relação ao DST? Adolescência e juventude, né? Assim, o que o Dr. Walter está falando, até assim, só completando, é realmente muito pertinente, porque assim, assusta assim, as drogas, lógico, mas eu me assusto muito com a questão do álcool mesmo, né? Então, assim, adolescentes que bebem até perder a consciência, ou assim, onde estão numa festa e acordam e tiveram uma relação, não sabe nem com quem, né? Então, isso realmente assusta, inclusive na transmissão de doenças, fora as consequências de futura gravidez. Na classe mais, infelizmente, a questão das doenças sexualmente transmissíveis não é privilégio, digamos assim, dessa classe. Ela é distribuída em todas as classes e em todas as faixas etárias, inclusive em faixas etárias mais avançadas, né? Então, nós não temos notar, assim, existe a questão, essa questão que o Dr. Walter falou, mas uma coisa que assusta nesse sentido é que a gente vê isso na classe média alta e na classe alta mesmo. Então, a gente vê pessoas, por exemplo, de consultórios particulares, com sífilis, por exemplo, gestantes com sífilis, que vão gerar o feto, às vezes, com sífilis congênita. Então, assim, uma coisa que hoje pareceria inadmissível, principalmente em classes mais, digamos, esclarecidas, com melhor escolaridade. Mas a gente pega muito. Então, isso que a gente fica... Mas esses dados não teriam que ser divulgados para a gente até fazer uma campanha? Porque, um exemplo, eu fui prefeito, sou deputado, eu não tenho essa informação. Ela não é uma informação... Claro, ela é pública, ela está aí nos registros, mas a gente não deveria fazer uma campanha para chamar a atenção da sociedade para a volta da DST, que na década de 80, pós-AIDS, todo mundo se cuidou e que agora existe uma flexibilização desse cuidado? Eu acho que sim, é feito. Vamos dizer, um outro questionamento que a gente pode fazer, apesar de aparecer, é que uma década atrás, talvez, não tivesse tanta disponibilidade de exames e de médicos também para diagnóstico dessas doenças. Hoje, por exemplo, o senhor mesmo sabe, quando foi prefeito, que tem, por exemplo, centros de testagem, onde a pessoa pode ir lá... Anonimamente, inclusive. Exatamente. Então, talvez seja um reflexo, assim, uma coisa que vem adiante. Hoje ela só está sendo mais identificada. Porém, como eu falei, mesmo ela estando sendo identificada, é uma coisa que a gente esperaria que as pessoas tivessem com mais cuidado. E realmente é importante esse tipo de divulgação e de campanha, sim. O tema muito importante, né? O tempo está voando aqui, nós encerramos nosso primeiro bloco, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com esse debate instrutivo, muito importante para você que está nos assistindo, sobre DST, doenças sexualmente transmissíveis, como o Dr. Walter mostrou e a doutora Estela, hoje volta a ser um problema, né? E as doenças estão aí, estão contaminando, né? Crianças nascendo com sequelas, portanto é um tema fundamental para que a gente possa debater nesse momento.
Eu quero pedir para você mandar a sua contribuição, a sua participação por meio das redes sociais, nosso Twitter que está aparecendo aí na sua tela, o nosso e-mail, e esse programa a partir de amanhã já estará também à disposição na nossa página. Participe, mande a sua contribuição, mande também a sua sugestão para novos temas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso programa Em Ação. Hoje, falando de DST, AIDS, doença sexualmente transmissível. Estamos aqui com o Dr. Walter Puri e com a doutora Estela Maura. Eles que são especialistas e estão aqui nos ajudando muito nessa reflexão. Mas antes de nós voltarmos para os nossos convidados, eu queria chamar um VT. Nós fomos para as ruas e perguntamos o que as pessoas sabem de DST. Você sabe o que é DST? Sim. DST são doenças sexualmente transmissíveis. Você sabe me dizer alguma dessas doenças sexualmente transmissíveis ou você não se lembra? Sífilis, gonorreia, AIDS e etc. E uma forma de prevenção das DST, você sabe me dizer? O que eu me lembro é a mais básica, é a camisinha. Você sabe o que é DST? DST são as doenças sexualmente transmissíveis, né? A prevenção é com o uso de preservativo, né? É o único meio de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Você sabe o que é DST? Sei. O que é? Bom, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Você sabe quais são as formas de prevenção de DST? Camisinha, esses métodos assim.
É o mais conhecido, que eu sei. Sei. O que é, você sabe? É doença sexualmente transmissível, não é? Você sabe algum tipo de DST ou não? Sei, HIV, não é? E outras que não vêm agora, que eu não lembro. Você sabe quais são as formas de prevenção das DST? Sei, se prevenir com camisinha, né? Você sabe o que é DST? Não. Não. DST é doença sexualmente transmissível. Você se lembra de alguma? Lembro. Qual que você se lembra? AIDS. Você sabe me dizer qual é a forma de prevenção da AIDS, por exemplo? Camisinha. Não. DST é doença sexualmente transmissível. Acho que agora pelo nome você deve se lembrar. Você se lembra algum tipo de DST? AIDS, sífilis. Você sabe me dizer qual é a forma de prevenção da DST? A camisinha. E você sabe me dizer o que é DST? Não. DST é doença sexualmente transmissível. Lembrou? Lembrei. Você lembra de algum tipo de DST? A AIDS, a sífilis, são doenças sexualmente transmissíveis. Muito bom. Você sabe me dizer uma forma de prevenção das DST? Normalmente o pessoal fala bastante de camisinha, né? Do uso da camisinha, dos preservativos. Sabe me dizer o que é DST? Sim, são doenças sexualmente transmissíveis, né? Que você pode contrair elas no ato da relação sexual. Você se lembra de algum tipo de DST? A AIDS eu sei que é uma delas. Tem também, acho que a hepatite C também é uma delas também, né? Eu acho que é mais essas que eu escuto falar bastante na televisão, assim, na mídia. O que eu mais escuto falar são essas duas. Forma de prevenção, você sabe me dizer? Uma delas é a vulga camisinha, né? Que é tão divulgada aí. Não falta informação, né? Como que é isso? Não falta informação e mesmo assim as doenças avançam? Então, é uma coisa engraçada, né? Quando eu iniciei, eu fui muito precoce, mas eu tenho 25 anos de... Começou muito cedo na medicina. Eu comecei muito cedo. Então, quando eu iniciei, eu dava palestra de AIDS. Às vezes eu chegava em alguns grupos que o homem nunca tinha visto uma camisinha. Ele tinha, às vezes a gente levava e ele tinha aquelas ideias de chupar bala com casca e tal. Então eu mostrava a camisinha, que era uma coisa fininha e tal, e ele se surpreendia. Hoje você vê que, assim, as pessoas conhecem, o jovem muito cedo conhecem, sabe que é para prevenção de DST. O preservativo masculino, ele tem assim uma disponibilidade muito grande, né? A pessoa pode pegar. Antigamente uma certa regulação em cima disso, agora não, a quantidade. Tem a feminina como opção, que não é tão disponível assim. O pessoal pega e mesmo assim, em algum momento ele acaba deixando de usar o preservativo, né? Deixando de se prevenir em algum momento. Quando ele, ou às vezes embalado com as questões que o Dr. Walter falou, de droga, de álcool, ou naquela questão assim, mas parece que não tem nada, né? Parece que ela está bem, essa pessoa parece saudável, né? E sempre que acabam pegando, eles também se surpreendem, ficam assim, super estressados, incomodados com aquilo e acabam repetindo os mesmos, mais para frente acabam repetindo de alguma maneira o descuido, digamos assim, né? Walter, fala um pouco, que certamente me impressionou e deve ter impressionado quem está em casa também, por isso que eu pedi para você voltar, sobre a questão da sequela na criança, filha de usuário, enfim. Então, é uma coisa que de vez em quando eu penso e acabo esquecendo. Eu queria um termo para caracterizar o que eu estou tentando explicar. Porque vocês viram agora aí, eles têm informação, foi 100%. A outra lembrou vagamente DST, ela já sabe o que é, já deu exemplo e tal. Agora, se você perguntar o que é o Citotec, misoprostol, o que é síndrome feto-alcoólica, o que é as lesões fetais da inclusão citomegálica, que é uma coisa terrível. Hoje eu vejo também muito mais... sexualmente.
é uma doença sexualmente transmissível. Né? E o que é? Difícil diagnóstico. Pior, a mãe infectada, ela não sente nenhuma patologia que leve a mal-estar, sintomatologia excessiva ou gritante, e ela está transmitindo, está tendo contato com o parceiro. É uma infecção por um vírus que é transmitido sexualmente, que tem um tropismo, citomegalovírus, pelo sistema nervoso central. Hoje é a causa mais frequente de microcefalia em recém-nascido. O que é a microcefalia? Microcefalia é uma lesão no sistema nervoso central. Tem várias etiologias, várias formas. Tem desde a hereditária congênita, a da toxoplasmose, a da inclusão citomegálica, a da síndrome da rubéola congênita, tem várias. E qual é a sequela na criança? A sequela é que o cérebro não desenvolve, ele fica atrofiado. O neném que nasce com 32, 33 de perímetro cefálico, nasce com 28, pequeno para a idade gestacional. Você pede uma tomografia, vem calcificação intracraniana. Então, o que me preocupa, hoje está mostrado aí, a juventude sabe muito sobre isso, mas esse processo que circula entre grupos, vamos dizer assim, de um liberalismo anárquico, de promiscuidade sexual, uso de álcool. Não sei se vocês estão percebendo, não quero citar até coisa, mas a mulher começou a beber hoje em festinha. Na tua época, na minha, você está muito mais novo que eu, mas na minha época tomava uns Cuba Libre lá e acabou, né? E ainda era os hi-fi e tal, isso, elas bebem. Se os meus amigos me virem agora, eles vão dar risada porque eu sou uma pessoa que gosta de beber. Eu gosto, eu em casa, com um amigo e tal, eu gosto. É gostoso, minha mulher, a gente toma uns drinkzinhos lá e tal. Mas a meninada hoje do sexo feminino, minha filha tá... E o problema é que às vezes, né, o que a doutora Estela fala, na festa bebe, às vezes chega a perder totalmente a consciência, e aí, enfim, muitas vezes acorda, né, tendo mantido relação sexual, não tomou nenhum tipo de precaução e muitas vezes paga a consequência. Doutora Estela, e o HPV, que me parece que era uma doença quase que erradicada e voltou principalmente entre os adolescentes agora? A gente tem, o HPV, assim, existem vários tipos de vírus HPV lá. Então, 1, 2, 3, existem vários. E alguns deles são responsáveis pelos cânceres de mama, pelos cânceres de colo de útero, que são aqueles que a gente chama de alto risco de desenvolvimento. E existem aqueles que têm um baixo risco para desenvolvimento de câncer, mas que causam a doença, o condiloma, né, que é o vulgarmente conhecido como crista de Galo. Então, assim, o HPV, ele está presente, ele é difícil, digamos assim, avaliar em homens, mas em mulheres com Papa Nicolau, com esse tipo de coisa, o acompanhamento disso é maior. Mas a gente tem visto entre os jovens de sexo masculino e feminino também, a condilomatose mesmo, quer dizer, a presença dessas verrugas causadas pelo HPV. Então, e os ginecologistas estão assustados na adolescência, né? Na adolescência. Então, quer dizer, é um despreparo, assim, é uma não proteção. E a gente costuma dizer, né? Outro dia foi um pai com um filho no consultório, assim, adolescente, não tão jovenzinho, mas aí eu brinquei e falei assim, sabe como é que eu vou dar para você, né? Qual que é a receita que eu vou dar? Uma caixa de camisinha, né? Quer dizer, tem que ser esses aconselhamentos. Eu pensando nessas coisas aí, outro dia até estava filosofando em cima disso, eu acho que falta a família, a base familiar mudou muito, né? A estrutura familiar, eu entendo o que o Walter está falando. Eu acho que esse tipo de coisa que ocorre
tem a ver com esse esfacelamento familiar, a desorganização da família nuclear. Né? Exatamente. Porque não estou sendo tradicionalista, não. Essa família, ela pode ser até... O pai, o avô, o tio, mas tem que ter um núcleo. Né? Falta o prazer de estar dentro de casa, da convivência familiar, né? Eu lembro, na minha juventude, eu gostava de sair e tudo, mas gostava muito de conversar com os meus pais. Assim, era uma coisa prazerosa conversar com os meus pais. Então... É difícil intervir nisso, apesar de se saber, a gente dá palestra em escola, as crianças até riem, né? Que a gente vai mostrar preservativo, tudo, sabem que tem, mas acaba de alguma maneira... Então, voltando àquele assunto, Edinho, então, essa síndrome de desajuste total, né? Não tem, a incidência não é só nas camadas de periferia, isso é uma coisa que está generalizada. E tem algumas famílias que de nível socioeconômico alto também que têm uma maior bagunça de estrutura familiar. Mas o que assusta é que tem uma geração aí produzindo crianças com sequela grave. O álcool foi descrito na década de 90, a síndrome feto-alcoólica. E foi nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais frios e tal. Por quê? Porque o líquido amniótico não consegue metabolizar o álcool. Então, a mãe está fase inicial de gravidez, segundo, terceiro mês, tem uma pequena quantidade de líquido amniótico, você ingere álcool, ele vai para o líquido amniótico e não é metabolizado, ele fica circulando no feto. Isso é uma coisa. Segunda coisa, que não se estabeleceu um limite para beber, e nem em fase. Por quê? Porque é muito pessoal, a labilidade fetal é de transmissão hereditária. Tem fetos que a mãe bebeu pouco e nasce com... E o quadro clínico do recém-nascido é o mesmo. É microcefalia. Que não corrige. Não corrige. O pior é isso. Ele vai ficar com deficiência mental o resto da vida. Hiperatividade, déficit de atenção. Microoftalmia, que a criança olha com aquele olhar de sol poente, assim, é uma coisa grave. Né? E outra é a ingestão de Cytotec. Isso é prioridade, isso é uma coisa vergonhosa para o nosso país. O Brasil é o único país do mundo que se usa Cytotec para interromper gravidez. Ninguém sabe explicar como, mas foi descrito aqui no nosso país, em Fortaleza, foi a primeira cidade, e depois se espalhou pelo Brasil todinho. É uma síndrome causada por malformação de uma substância chamada misoprostrol, que era usado para gastrite. E descobriram que estimulava o aborto. Estimulava o aborto porque aumentava a contração da musculatura lisouterina. E quando não aborta, se ela continuar a tomar o misoprostrol, que toma de uma maneira bagunçada, ela dá lesão fetal, faces, membros. Né? E é um problema sério esse, um problema sério. Nós vamos ter que fazer mais um intervalo. E se deixar aqui, o tema está tão acalorado e estimulante que nós vamos atropelar todos os nossos horários aqui. Mas nós vamos para o último intervalo e voltamos também para o nosso último bloco, hoje debatendo DST-AIDS com dois profissionais, né? A doutora Estela e o doutor Walter Cury, dois profissionais extremamente preparados e competentes. Nós vamos para o nosso último intervalo e já voltamos. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Uma sombra
ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Estamos voltando com o nosso Em Ação, hoje debatendo DST AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis. Estamos aqui com a doutora Estela Maura Cirino Catelani, ela que é médica infectologista com especialização no Emílio Ribas, é professora sobre moléstias infecciosas da Uniara, do curso de Medicina da Uniara, é gerente de Vigilância Epidemiológica de Araraquara e médica infectologista do CESA e médica do Centro de Testagem e Aconselhamento em DST AIDS. E também o Dr. Walter Cury, ele que já foi secretário municipal de saúde, professor da Unesp, hoje é o coordenador do curso de Medicina da Uniara, provedor da Santa Casa de Araraquara, portanto, um profissional extremamente preparado também. E por isso que o nosso tema hoje está se desenvolvendo, né, de forma tão interessante. Nós estamos no nosso último bloco e eu quero voltar para alguns temas ou alguns assuntos que passaram no decorrer das nossas conversas, porque às vezes para vocês, né, como está no dia a dia, não chama tanta atenção, mas para quem é leigo, como eu, para quem está assistindo, chama muito a atenção. Primeiro, assusta muito a questão das sequelas nas crianças, que os pais são usuários de drogas, e aquilo que o Dr. Walter falou aqui, que é muito importante, porque tem as drogas ilícitas e as drogas lícitas, que o álcool é tão nocivo para a criança quanto muitas drogas ilícitas. Então, acho que isso eu queria, Walter, que a gente pudesse falar um pouco mais. Depois eu tenho uma outra questão também para a doutora Estela. Como que se pode, por exemplo, uma mãe descobriu que, né, uma adolescente, uma jovem, descobriu que está grávida. Como que ela lida com o álcool? O que é a dosagem que pode ser aceita, que não vai deixar sequela? O que é uma dosagem que deixa sequela? Você disse que depende muito do metabolismo, isso depende de pessoa por pessoa. Então, hoje todos os obstetras usam a seguinte conduta: proíbe o álcool nos 4 primeiros 5 meses de gravidez.
está proibido beber. Por quê? Porque essa labilidade não é mensurável. Tem gente que bebe, e a criança nasce com 3,5 kg, bem, sem problema nenhum. E tem outras que bebem pouco e nasce com a síndrome completa. Quer dizer, então uma coisa que a tecnologia científica não conseguiu ainda mensurar, né? Tanto é que isso, numa cidade de Detroit, foi uma epidemia, né, de síndrome feto-alcoólica no primeiro bairro de classe média bem baixa, e foi descrito lá. E nesse grupo de Fortaleza foi daquelas do sexo de 16, 17 anos, que turismo sexual, né? Então, isso é uma coisa que muita gente hoje já sabe, né? Tem muita adolescente que sabe que... O que a gente queria fazer, eu e o Silvio, usar... Dr. Silvio Moura Salles, que foi juiz da Vara da Infância, um profissional brilhante, um juiz muito comprometido. E o Dr. Walter, aqui no intervalo, ele estava nos dizendo que ele, junto com o Dr. Silvio, eles montaram um projeto junto com a Uniara, né, para enfrentar essa situação da drogadição, a questão do uso inadequado do álcool, das doenças sexualmente transmissíveis, que atinge principalmente os bairros populares. E não é um recorte de classe, depois a doutora Estela vai nos dizer isso. É que, evidentemente, nos bairros populares, muitas vezes a informação não chega de forma adequada. Infelizmente também, muitas vezes o acesso à droga é mais fácil, né? E muitas vezes, por falta de opção de lazer, você cria grupos de sociabilidade e o lazer acaba sendo a droga, o álcool, por falta de opção, né? Que é um problema do Estado, né? Que deveria oferecer lazer para todos, para que muitas vezes o lazer, o instrumento de sociabilidade não fosse o álcool e a droga, né? Agora, fala do projeto. O Silvio, né? E a filha da Helena De Lorenzo, que trabalhava com ele, uma psicóloga. Nós fizemos um projeto que ia usar o agente comunitário. Essa é a melhor forma de conduzir. Que ele entra dentro da casa de todo mundo. É usar o agente. O plano de saúde da família, para mim, é a coisa mais importante na nossa cidade, é o agente comunitário. São pessoas escolhidas na comunidade que conhecem todo mundo. Então ele chega e fala assim, tá vendo aquela família ali? Aquela é alto risco. Você olha, tá tudo certinho, mas é assim, porque tá assim, assim, assim. Então, nós preparamos vários pendrives com todas as aulas sobre uma formação do Citotec, álcool, todas. Né? Só um parênteses, como que o Citotec entra se ele é proibido? Como é que ele entra? No Paraguai. Custava R$1, uma cartela do Paraguai custa 40 agora. Então, só é fabricado no Brasil para hospital. No hospital tem muito Citotec, o misoprostol, porque acabou a curetagem, não existe mais. Você usa numa paciente que precisa. Que às vezes ela aborta por um problema outros físico. Problemas. Então, não tem mais curetagem, que era risco também de perfuração arterial, etc. Agora não tem mais. Mas uso. O pessoal, essas meninas sabem, uma conta para outra. Toma aquele comprimidinho verde, tal assim, toma 1 por dia, 2 por dia, 10 por dia, e não aborta, porque tem uma fase. E tem que ser usado, às vezes, por via venosa. E até por via vaginal, né? Uhum. Então, é um problema. Mas então, nós fizemos esse projeto e chamamos os agentes comunitários. Aí, preparamos as aulas. Quando já a gente ia botar em ação, houve uma interrupção houve um corte no projeto. Né? Até agora eu não sei qual é a origem. Eu desconfio, mas não sei. Mas nós vamos retomar isso aí. Doutora Estela, fala um pouco disso que parece que é um detalhe, mas que é importante. Qual é o problema? Nós estamos falando, às vezes, dos jovens dos bairros que não têm opção de lazer. Aí nós estamos falando dos jovens de classe média, ou mesmo dos setores que têm mais recursos financeiros. Qual o problema das adolescentes, dos adolescentes
usarem, por exemplo, a camisinha. Por que essas doenças crescem quando o método é tão simples e tão conhecido? Qual é a dificuldade? Talvez a mesma, na questão da gente lidar com gravidez precoce, né? Às vezes a gente não entende bem, né? Mesmo em faixas, aquele pensamento mágico, comigo não vai acontecer, né? Aquela coisa toda. Esse é um dos motivos, né? Excesso de autoconfiança. Excesso de autoconfiança. Pensamento mágico e a questão do eu conheço ele, né? Quem vê cara não vê o que a pessoa tem. Nisso, e aí nós já não estamos falando, porque se a gente for analisar, então o que acontece com adultos mais maduros, por exemplo, com DST? Não com AIDS só, mas com sífilis, por exemplo, com doenças que não são DST, mas que também são transmitidas sexualmente, como, por exemplo, a hepatite, o citomegalovírus, eventualmente, né? Então, quer dizer, o que ocorre? Ocorre que a pessoa, assim, acha que aquilo nunca vai acontecer com ela mesma, né? Por exemplo, assim, o meu marido não vai me trair nunca, né? Meu marido não vai ter relação extraconjugal, vice-versa, ou a esposa. Com isso, e a questão também da pessoa, às vezes, não se apresentar para o tratamento. Então, existe hoje uma política de facilitar o acesso dessas pessoas no centro de saúde, por exemplo, né? Então, por exemplo, uma pessoa com sífilis ser atendida independente um contactuante de paciente com sífilis ser atendido independente de ter vaga ou não, ou independente da hora que ele chegar no posto. Então, tem algumas estratégias que são estudadas. E, apesar de tudo isso, a gente ainda mantém essas doenças. Então, assim, são discussões complexas, né? São discussões complexas. Na questão da transmissão dessas doenças para as crianças, como, por exemplo, a sífilis congênita, já são alguns outros entraves. A gente tem um grande número de casos que viram sífilis congênita, que podem levar a malformações tão graves quanto, né? Por exemplo, não conseguir tratar o parceiro. Né? Você consegue tratar a mulher, mas não consegue trazer o parceiro para se tratar. Então, assim, são muitas coisas, muita coisa é discutida. Mas eu acho que ainda falta alguma divulgação do mapa geral, como você mesmo disse, né? A divulgação maciça, dizer, não, gente, olha, a sífilis está aí, o HPV está aí, as hepatites estão aí, de maneira assim mais concreta. Não acho que isso que o Dr. Walter falou, além das malformações relacionadas com medicamento, álcool, tudo, o fato de que esse tipo de comportamento leva a outros comportamentos de risco, digamos assim. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser mais multiplicado. Mais informação. Mais informação. Por mais que o VT tenha nos mostrado, né, que os jovens têm informações. Eles têm, mas é aquele pensamento de que não existe, né? Então, tem que mostrar para eles que existe, sim, que existe do lado dele, que não é nos Estados Unidos, nem na novela. E as consequências disso. Hoje a gente tem outras coisas, inclusive. Hoje a gente tem, assim, crianças que nasceram, por exemplo, com AIDS, que estão adultas. E saudáveis. E saudáveis. Então, e estão entrando em vida sexual, e estão reproduzindo. Então, tem uma série de coisas hoje também que a gente tem que lidar. Qual é o percentual de cura de uma criança que o pai era portador de HIV? Olha, isso, assim, não é questão de cura. Você, desde que foi instituído o protocolo,
onde se faz a ZT no parto. Hoje é um protocolo mais estendido, né, com outras medicações, mas desde que isso ocorreu, existem vários trabalhos. Os mais otimistas falam em torno de 7% de transmissão vertical, tá? Recentemente, essa semana mesmo, eu recebi do Ministério um e-mail onde ele planeja que isso seja em torno de 1%, que é praticamente a erradicação, através da instituição de uma associação de um novo medicamento para o nenê quando ele nasce. Porque ele nasce com HIV? Não, na verdade não. Na verdade ele nasce com os anticorpos. Os anticorpos dão. Agora, a maioria das vezes o contágio não é intraútero, é durante o parto. A maior. Então por isso que ele toma o remédio depois que ele nasce, como se ele tivesse tido contato, para evitar de se contaminar. Esse foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Então, assim, mas tudo isso assim também está ligado a outros fatores. Por exemplo, a gente identificar isso, a sífilis congênita, a mulher precisa fazer pré-natal. Então, quer dizer, olha assim, são mais... precisa ter o pré-natal, fazer as consultas direito. A gente sabe que ainda tem muita falha nesse sentido. Então, hoje estão tentando pôr rede cegonha, protocolar tudo isso. Mas ainda tem mulheres que não vão para pré-natal, não fazem HIV, não fazem... Mínimo, né? Mínimo são 4 consultas? Acho que são 4, no mínimo. Quantos postos de saúde a gente tem em Araraquara que faz pré-natal? A gente já fez a conta? Todo dia nós chamamos uma conta, tem 35. 35. Eu achei que era 28. Que oferecem pré-natal. Estou incluindo os Unimed, Benemed da vida, tudo isso aí. Pô, quem não faz pré-natal é porque é aquela coisa que foi da desestrutura mesmo. E tem, viu? Não, é porque as preocupações às vezes são tantas, a desorganização pessoal é tanta que o pré-natal vira uma coisa sem importância. E tem a culpa também, né? E vai lá, vai com medo do cara começar. Exatamente. Terminou o nosso programa. O tema muito interessante, eu acho que é uma conversa aqui que fluiu muito. Com certeza quem está nos assistindo, eu aqui, eu estava dizendo, eu já fui prefeito, sou deputado, e muitas informações aqui, eu confesso que eu nunca tive acesso. Penso que é um tema fundamental para que a gente possa ter coragem para tocar, para tratar dele. Não tem que ter preconceito em relação a ele, porque o preconceito só causa danos à sociedade. Nós temos que ter coragem de enfrentar esse debate. O Dr. Walter Cury focou um problema grave que hoje estão atingindo os nossos bairros. A doutora Estela também mostrou aqui que você tem um setor grande da nossa juventude, da nossa adolescência, inclusive de quem tem acesso ao lazer, dos setores médios, dos setores que têm um pouco mais de situação financeira, tem uma situação financeira bem melhor. Mesmo assim, os adolescentes, os jovens estão sendo contagiados. Eu quero agradecer muito ao Dr. Walter Cury, a doutora Estela Maura, agradecer, certamente o público de casa também está agradecendo. Esse programa que foi ao ar pela TV Comunitária de Araraquara, TV Circulando, e para mais de 40 TVs comunitárias, também 40 no estado de São Paulo, 3 na Bahia e 1 em Manaus. Então, agradecer também a quem está nos assistindo de outras regiões. Muito obrigado a você de casa, muito obrigado mais uma vez, Dr. Walter Cury, doutora Estela Maura, e que você continue participando, mandando sugestões, nos ajude a construir o debate, o nosso programa em ação, o debate informativo. Esse programa só tem um objetivo, é ser um espaço de reflexão. Muito obrigado e na próxima semana nós estaremos de volta nesse mesmo horário.